Alguma evidência histórica ou arqueológica que apoia a ideia de que criaturas descritas como gigantes realmente existiram? Sim, histórica, abundantemente. Você tem em todas as culturas do planeta. Isso é que é interessante, em todas as culturas do planeta. E numa época que não havia uma comunicação como existe hoje. Isso que é fantástico. Separado por mares. Não, por mares, e não havia comunicação. De nenhuma natureza. Exatamente. Todas elas descrevem a mesma coisa. Todas elas. E aí seria cansativo começar a dizer todas elas, mas eu passo a vida estudando isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Todas elas. Do ponto de vista histórico. Do ponto de vista arqueológico, olha, a época mais fértil dessas descobertas e escavações a respeito foram nos séculos XVIII e XIX. Logo depois surgiu o positivismo científico e isso tudo foi abafado como coisa que não deveria ser contada. Não existiu. Se a gente não falar, não existiu, deixa quieto. Não existiu. Deixa quieto, mas deixa quieto. Tem para todo lado e cada dia tem mais manifestação disso. No Velho Testamento da Bíblia, mesmo depois do dilúvio, você vê uma quantidade enorme de seres de estatura que chegavam a 5 metros, 4 metros e meio. Que não é compatível com nenhuma alteração genética para gigantismo, que a gente chama. Seria anomalias que inviabilizariam a existência física dessas pessoas. Se fosse só gigantismo, não iam conseguir andar, não iam nada disso, como a gente acompanha pela ciência. Pois bem, nas colinas de Golã, de hoje, havia um rei no passado chamado Og, rei de Bazã. Só um exemplinho bobo. A cama do cara tinha 5 metros de comprimento por 2,80 metros de largura, toda feita de ferro para aguentar o peso dele. O Velho Testamento, que os crentes gostam tanto de ir por causa do dízimo, da oferta, do sacrifício, da barganha, das leis horrorosas que eles dizem que gostam, mas não suportam, que são insuportáveis, está lotada desses seres mesmo pós-dilúvio. Porque em Gênesis 6, o grande dilúvio, que vem logo depois da última era do gelo, e é uma conjunção fenomenológica, não foi um aspecto só que produziu aquilo, eliminou uma quantidade enorme desses seres, mas você vê, depois de Noé, da própria descendência de Sem, que é onde vem a narrativa bíblica do Velho Testamento, uma quantidade muito grande de seres gigantes poderosos. Por exemplo, funcionais. Não haveria história de Israel sem Davi. E a história de Davi começa numa luta com um gigante de 3,5 metros, quase 4 metros de altura. E os outros 3 irmãos dele ainda eram maiores do que ele, o Golias. Então eu não vejo nenhum problema nisso. De modo que sim, completamente sim. E tá lá, né? Tá escrito, né? Tá lá. E estão descobrindo, porque só em Göbekli Tepe, na Turquia, que para mim é o maior museu arqueológico do planeta hoje em dia, é a Turquia. Tudo mais fica menor do que a Turquia. Mas entre Göbekli Tepe, Karahan-Tepe e outras cidades que estão sendo achadas, hoje em dia, por arqueologia de ressonância, não precisa cavar para ver o que tem embaixo. Isso é lindo. Eles descobriram megalópolis de quase 200 quilômetros de comprimento, com aquelas superestruturas construídas com cortes de laser extraordinários, impossíveis do homem, de acordo com a história convencional. Seres humanos desceram das árvores há 6.000 anos atrás, não tinha roda, não tinha nada. Tudo isso é furado. O que está para trás é de uma sofisticação extraordinária. E as construções feitas são chocantes. Por exemplo, no mar Mediterrâneo já foram mapeados mais de 200 cidades pré-diluvianas que estão embaixo do mar Mediterrâneo.
embaixo do Oceano Índico, aqui no Caribe, no Pacífico, no Atlântico, no Mar do Norte, o continente Dodge, entre a Inglaterra e a Europa, com construções extraordinárias. A Atlântida não é um mito, aconteceu, e Platão não era um mentiroso, ele tentou dizer o que ele sabia, o que ele tinha ouvido da pesquisa egípcia feita. Então, eu acho um desperdício o que as pessoas fazem, fazendo uma atualizaçãozinha, ignorando toda a minha existência, começa a contar a minha vida dos 30 anos para cá. O que ficou para trás não existiu. Tem muito mais passado. Muito mais passado do que presente. E talvez do que futuro, do né? que do futuro. Jeito que vamos. Infelizmente. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.